noite. Boa noite, meus irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que estão aqui na igreja, abençoe a todos que estão aí em casa, né, assistindo essa live, né, desse estudo que nós estamos fazendo aqui sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular, né, a história da Igreja do Evangelho Quadrangular, né, e a declaração de fé. Então, tudo que a gente precisa saber, né, sobre a Igreja, a declaração de fé daqueles que conhecem a Igreja e daqueles também que não conhecem, que têm vontade de conhecer, de participar, não é? Então, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus pelo dia, agradecer a Deus por esse momento, né, tão importante, tão bom, é um momento de aprendizado, de conhecimento, onde Deus fala conosco, onde Deus nos ensina, né? Então nós vamos orar, pedir a bênção de Deus e agradecer, né? Principalmente ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, né? Pela minha vida, que graças a Deus não tive nenhuma doença, não peguei essa doença. Aqueles que também estão assistindo, né? Aqueles que estão na igreja, que graças a Deus não foram contaminados. Então, vamos orar. Santo, eterno, poderoso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, mais um dia, Pai. Estamos aqui, Senhor, para Te louvar, glorificar, exaltar o Teu nome, Senhor, e para Te agradecer, Senhor, porque nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, pelo alimento, pelo lar, pela casa, pelo sono, por tudo, Senhor, pela saúde da nossa família, né? Tudo que o Senhor tem nos abençoado, Pai. Agradeço também por essa igreja, Pai, que Deus continue abençoando, porque é uma igreja que Deus está aqui, não é? Deus abençoa, não só nessa igreja, mas eu estou falando porque eu estou aqui, e aqueles também que vêm aqui são abençoados, né? Porque todos que buscam a Deus, né, são abençoados. Aquele que procura, acha, né? Aquele que busca, acha. Então nós temos que buscar a Deus, né? Temos que buscar, temos que orar, temos que falar com Deus, falar com Ele das nossas alegrias, das nossas tristezas, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente não quer, né? Porque Deus está sempre nos ouvindo, né? Então nós temos que agradecer. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Abençoa essa igreja, abençoa nosso pastor, nossa pastora, Senhor. Abençoa, Pai, todos os membros dessa igreja, Pai, também de todas as igrejas, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Pai, que o Senhor possa guardar, Senhor, que o Senhor possa livrar, Senhor, de todo o mal. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, então nós vamos aqui dar sequência, vamos continuar, né, de onde nós paramos, na quarta-feira passada. Então, aqui dessa primeira lição aqui, né, ficou faltando um restinho, um pedacinho. Então, nós vamos ler aqui para a gente poder concluir, né? E é importante. Então, vamos lá. Evangelizando no Brasil há mais de 6 décadas, né, mais de 60 anos, a Igreja do Evangelho Quadrangular tem alcançado, ano após ano, milhares de pessoas, levando-as ao real conhecimento de Jesus Cristo. Então, é muita gente, né, que conhece, que entrega a vida para Jesus através da igreja. À frente de uma administração pioneira e de excelência há 18 anos, Reverendo Mário de Oliveira e os conselheiros nacionais, presidentes estaduais, secretários gerais, tem permitido que a igreja experimente uma expansão jamais vista. Quer dizer, o crescimento da igreja é uma coisa espetacular, né? Ela cresce muito e graças a Deus, porque muitas vidas estão sendo salvas, né? Muitas pessoas estão ganhando a salvação, né? Muitas pessoas estão conhecendo Jesus. Isso é muito importante, né? Porque é onde nós vamos passar
nossa eternidade, né, com o Senhor, né? Secretários-gerais têm permitido que a igreja experimente uma expansão jamais vista e que tem proporcionado um crescimento sólido e constante, tornando-a propulsora que, por meio da união do ministério e fortificação dada por Cristo, motiva seus pastores e membros a ir em busca daqueles que necessitam desse conhecimento. O papel da igreja é exatamente esse, é ir em busca daqueles que necessitam de Jesus, necessitam de conhecimento, de entendimento e necessitam principalmente conhecer Jesus Cristo. A Igreja do Evangelho Quadrangular existe para glorificar a Deus e promover o crescimento do seu reino. Então, para glorificar a Deus e promover o crescimento do reino de Jesus, o reino de Deus. E é o que tem feito com grande êxito. Então, a Igreja do Evangelho Quadrangular tem feito isso com muita determinação, com muita vontade, com muita sabedoria, ela tem levado a palavra de Deus, tem levado Jesus ao conhecimento das pessoas. Então vamos lá. Nominação. Então aqui nós vamos falar um pouquinho do que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, o que significa, Igreja do Evangelho Quadrangular, os símbolos da igreja, as cores, Então aqui o termo Evangelho Quadrangular foi inspirado pela fundadora da igreja, a Aimee, durante uma campanha evangelística em Ocalândia, na Califórnia, em 1922. Evangelho quadrangular representa o que é igualmente equilibrado por todos os lados, Então, o evangelho quadrangular, todos os lados são equilibrados, Estabelecido e resistente. Tal confiança no poder do evangelho é expressa em Hebreus 13:8, que é apresentado nas igrejas quadrangulares como? O que está em Hebreus 13:8? Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Então, isso que é apresentado pela Igreja do Evangelho Quadrangular, que Jesus Cristo é o mesmo ontem. Então, tudo aquilo que ele fez há 2000 anos atrás, todas as palavras que ele proferiu, todos os milagres que ele fez, ele fez naquela época. De lá até aqui, ele tem feito durante esse tempo. Muitas pessoas têm sido curadas, muitas pessoas têm sido salvas pela palavra de Deus. E ele será eternamente também. Então, ele sempre foi, ele é e sempre será o mesmo. Toda palavra dele é a mesma, porque ele não muda, igual um homem fala uma coisa. Não é assim. Jesus, ele é o mesmo, ele é Deus, a palavra dele é sagrada. Então, tudo que ele falou naquela época, ele continua falando hoje. Tudo que ele fez naquela época dele, quando ele estava aqui na terra, ele continua fazendo hoje. Então, ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. O termo ainda representa os 4 pilares do ministério de Jesus aqui na terra. Quais são esses 4 pilares? Ele é o Salvador, ele é o nosso Salvador, Ele é o médico dos médicos, ele é o que batiza com o Espírito Santo, João, na época, batizou com água, e ele falou: depois de mim haverá um que batiza com o Espírito Santo, Então, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. E também é o rei que há de vir, ou voltar, porque ele já veio. Ele já esteve aqui, mas ele vai voltar, para buscar a sua igreja, buscar aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus,
né? Aqueles que creem nele, aqueles que entregaram a vida para eles, aqueles que têm fé na sua obra de salvação, né? Aqueles que creem que Jesus é Deus, aqueles que creem que Jesus pode curar, pode salvar e pode trazer a vida eterna. Então esse é o Jesus, né, que veio e que vai voltar, né, que há de vir. Então vamos lá. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, quando ele foi crucificado, né, ele morreu pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, por tudo, né? Então, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele foi o único, né, homem, porque ele veio como um homem que pisou nessa terra e que não pecou, né, porque ele era santo, né, Jesus era santo, então ele não pecou, mas ele levou sobre ele, né, todo esse castigo, essas enfermidades, tudo ele levou, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu vou dar referência aqui, depois vocês podem conferir, né? Tito 2,14, Isaías 55, 7 e Hebreus 7, 25. O outro pilar, ele é o médico dos médicos, né? Ele é aquele que cura o que os médicos não podem curar, né? As enfermidades que o homem, né, com toda a tecnologia, com todo estudo, com todo conhecimento, não pode curar. Ele cura. Jesus cura, né? Então, quando sai do alcance do homem, né, que ele não pode fazer mais nada, o homem não pode fazer mais nada, aí é que Jesus entra na história, né? Aí que ele faz o milagre. Aí é que ele salva, né, a vida, salva o espírito, salva a alma, né? Então, por isso que ele é o médico dos médicos. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,17. Marcos 16, 17, 18. Mateus 9, 5 e 6. E Atos 4, 29 e 30. Eu não vou ler tudo aqui porque não dá tempo, né, da gente ler todas as referências. Mas os irmãos podem consultar aí na Bíblia, tá certo? E ele é também o que batiza com o Espírito Santo. Ele é o que batiza com o Espírito Santo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo de Deus, não muito depois desses dias. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Porque Jesus, quando ele ressuscitou, né, ele ficou aqui ainda por 40 dias, mas depois ele foi embora, foi para casa, né, está junto do Pai. Mas ele falou assim, eu vou, mas vou deixar o Consolador, né, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que age nas nossas vidas hoje, fala com a gente, né, ensina, né, caminho certo, para a gente não desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas ir no caminho correto, no caminho certo, né? E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então todo canto do mundo, todo canto da terra, né, a palavra de Deus, se não chegou ainda, ela vai chegar. O Espírito Santo, ele já está aqui, né? Ele está aqui conosco, está em todos os lugares. Basta a pessoa entregar a vida para Jesus e pedir para Ele. Então Ele vai vir, vai passar a fazer morada com a pessoa, vai passar a estar andando com a pessoa, ensinando, né, mostrando o caminho. As referências são Atos 1, 5, 8, João 14, 16 e 17, Atos 2, versículo 4, 8, capítulo 8, versículo 17, capítulo 10, 44 a 46 e 1 Coríntios 3, 16.
E Jesus também é o rei que há de vir. Porque o mesmo Senhor, aquele que esteve aqui conosco não, porque ele não estava aqui, mas esteve aqui na terra, com aqueles que, né, que viviam aqui naquela época. Mas ele está aqui hoje conosco, né? Mas ele estava de corpo e alma, né? De corpo físico, né? Então, o Senhor descerá do céu, isso quando ele voltar para buscar a sua igreja, né? Do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então todos aqueles que morreram crendo, né, no Senhor, eles vão ressuscitar primeiro. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com Ele. Olha que coisa tremenda, né? Aqueles que já morreram vão ressuscitar, vão estar com Ele. E nós, né, que vamos estar vivos, não sei se eu, né, ou nós hoje, mas se Jesus voltar amanhã, seremos nós. Mas se voltar, a gente não sabe quando, aqueles, né, que estarão seguindo Jesus, que estarão crendo em Jesus, vão ser arrebatados, né, para ficar com Ele eternamente. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Tito 2, versículos 2 e 13, Mateus 24, versículos 36 a 44, Hebreus 9, 28, Lucas 19, 13 e Lucas 12, 35 ao 37. Tá certo? Os irmãos que quiserem anotar, né, as referências para poder conferir, para poder estudar, para poder saber um pouco mais, né? Fique à vontade. Os símbolos, vamos falar dos símbolos da igreja do Evangelho Quadrangular. Quais são os símbolos da igreja do Evangelho Quadrangular? É uma cruz, né, vermelha, uma pomba amarela, um cálice azul e a coroa. Então tá, a cruz, ela simboliza a morte de Cristo em sacrifício pela nossa salvação. A pomba simboliza o batismo com o Espírito Santo. O cálice simboliza a cura divina. Então quem beber desse cálice, né, vai receber a cura divina, a cura da alma, né? E a coroa, que simboliza a volta de Cristo para reinar eternamente, né? A volta de Cristo para reinar eternamente. Ele é o rei, né? Rei eterno, é o que foi, o que é e que sempre será. As cores vermelhas da cruz, né, significa o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz para salvar os filhos de Deus. O amarelo, que é o da pomba, significa o batismo com o Espírito Santo. O azul do cálice significa a cura divina. E a roxa, né, que é a coroa, significa a volta de Jesus como rei. Então esses são os 4 símbolos da igreja quadrangular, né, cada um com o significado, né, a cruz, a pomba, o cálice e a coroa. E as cores, né, o que significa cada cor. Na bandeira também da igreja tem alguns símbolos, né? Então nós vamos falar desses símbolos agora aqui. O rosto, tem o rosto de um homem, que representa Jesus Cristo, Filho do homem, como Salvador, que foi sacrificado por toda a humanidade. O rosto de leão representa Jesus Cristo, como batizador com o Espírito Santo. A figura significa força e poder. O rosto de um boi representa Jesus Cristo como aquele que suporta cargas e fardos e que veio à terra para levar sobre si toda a carga de pecados, vergonhas e doenças humanas.
Ele levou sobre si, né, as nossas doenças, enfermidades. E o rosto de águia, que representa Jesus Cristo como o rei que há de vir, assim como a águia é conhecida como a rainha das aves. Tá certo? O Evangelho do Novo Testamento. Então, quais são os evangelhos do Novo Testamento? Lucas, Marcos, João e Mateus, né? Lucas, esse livro foi escrito para os gregos, povo cujo ideal era alcançar a perfeição humana. Por isso, Lucas apresenta Jesus Cristo como Filho do Homem, sendo perfeito de corpo, alma e espírito, que veio para buscar o que se havia perdido, né? O livro de Lucas é um livro muito bonito e interessante e verdadeiro, né? Porque cada autor, né, dos evangelhos, Lucas, Marcos, João e Mateus, eles contam, cada um do jeito deles, né, a história de Jesus. Então, por isso que tem algumas coisas diferentes. Mas a essência, o que é a verdade, o que a gente lê, todos são verdadeiros, né? Todos verdadeiros. Então só tem uma maneira, a maneira que cada um descreve, né, a vida de Cristo ali, o que Jesus fez, como ele morreu, né? Cada um conta de um jeito, escreve de um jeito. Marcos, o livro de Marcos é escrito para os romanos, o povo patriota que se orgulhava do próprio poderio militar e de servir aos seus superiores. Assim, Marcos apresenta Jesus como servo diante de Deus para tomar sobre si as nossas dores. Interessante, né? Você vê que cada um de um jeito. Então, Marcos escreveu assim para os romanos, por quê? Porque os romanos eram um povo militar, um povo de guerra, né? Então ele conta dessa forma. João, o livro foi escrito para todos os cristãos e apresenta Jesus como Filho do Deus Altíssimo, como o único que pode batizar com o Espírito Santo. Glória a Deus por isso, né? E Mateus, o livro escrito para os hebreus, né, que era o povo judeu, né, que esperavam pela volta do Messias para reinar eternamente. Por esse motivo, Mateus apresenta Jesus como o rei que há de vir para buscar a sua igreja. Glória a Deus, né? Então, quando os irmãos forem ler, né, leia assim, normalmente algumas Bíblias têm, antes de cada capítulo, explicando, falando por que foi escrito daquela forma, quem escreveu, né, a época que escreveu. Então é interessante e importante a gente saber isso, exatamente por isso, né? Porque cada um escreveu de uma forma. Então a gente pode ler às vezes a pessoa que não conhece ainda, lê um livro do Lucas, depois lê o de Marcos, que é a mesma coisa, a mesma essência, e falar, mas é diferente, é realmente diferente, porque foram escritos por pessoas diferentes. Então, irmãos, a declaração de fé, então vamos começar agora o artigo 1 da declaração de fé, né? As Sagradas Escrituras. Então, vamos conhecer essa declaração de fé. Cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, verdadeira, imutável, firme e inabalável, como seu autor, Senhor Jeová, né? Senhor Jesus, nosso Deus, nosso único Deus, nosso Salvador, né? Ele é inabalável, é firme, é imutável, né? Como eu disse aqui no início, tudo que ele fez, que ele falou, ele não muda, porque é a verdade, né? Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Como seu autor, o Senhor Jeová, que foi escrita por santos homens do passado, conforme eram movidos pelo Espírito Santo
e por ele inspirado. Assim, quer dizer, o homem escrevia, mas a inspiração vinha de Deus, do Espírito Santo que inspirava, né, o homem, os autores a escrever, né, a Bíblia, né, a palavra de Deus. Que ela é uma lâmpada acesa para guiar um mundo perdido, desde as profundezas do pecado e tristeza, até as elevações da honradez e da glória. Então, Jesus é aquele que tira o homem, tira o ser humano, né, lá do lamaçal, né, da escuridão, e traz para a luz, né, traz para a salvação. Ele traz aqueles que estavam perdidos, né, aquelas ovelhas perdidas. Ele traz, né, tira das trevas e traz para a luz, né, a honradez e da glória. Um espelho claro que revela a face de um Salvador crucificado, num prumo a tornar reta a vida de cada indivíduo ou comunidade. Olha só que maravilha, né? Tornar reta a vida, né, do indivíduo ou de uma comunidade inteira, né? Uma fiada espada de 2 gumes para convencer do pecado e maldade. Quem pode convencer o ser humano, o homem, do pecado e da maldade? Não sou eu, não é a pastora, não é ninguém. Nós não conseguimos fazer isso, convencer alguém do pecado. A pessoa, ela tem o Espírito Santo de Deus, toca na pessoa para ele reconhecer que ele é pecador, né? Que ele é mau, que o ser humano é mau. Então, o Espírito Santo toca na pessoa, convence a pessoa do pecado. Porque você chega perto de uma pessoa e falar: olha, você é um pecador. Você fala: eu não, de jeito nenhum. Mas eu era um pecador. Quer dizer, nós ainda pecamos, né? Mas graças a Deus, né? Graças a Jesus, né? Nós somos salvos. E a salvação, ela veio de graça. Você não precisa você precisa só pedir para Jesus. Você não vai ter que pagar nada, você não vai ter que dar nada em troca. Quer dizer, vai sim, você tem que dar a sua vida, né, para Jesus. Entregar a sua vida para Jesus, você passar a ter uma vida diferente, uma vida reta, uma vida abundante, né, uma vida que vai te trazer paz, vai trazer saúde, vai trazer alegria, né? Uma série de coisas, né? É claro que nós não estamos isentos das coisas do mundo, nem da enfermidade, nem da tristeza, mas tudo isso com Jesus é muito mais fácil. Tudo isso com Jesus é muito melhor, né? A gente passar por essas coisas tendo Jesus do nosso lado, porque Ele e o Espírito Santo, né, que nos consola, né? Então, é um forte elo de amor e ternura para levar os arrependidos a Cristo Jesus. É uma ternura, né? O amor de Jesus, o carinho de Jesus por nós. É uma coisa que assim é quase que inexplicável, né? Porque a gente vive pela fé. E a nossa fé, né? A nossa fé por isso que nós cremos em Jesus. Porque nós não vimos Jesus. Nós não conhecemos Ele pessoalmente, igual aqueles que viveram na época dele. Mas nós cremos, né? Nós cremos nele, sabemos, temos certeza que Ele veio, né? Sabemos que Ele foi crucificado, temos certeza que Ele morreu por nós, e temos certeza que Ele ressuscitou, e temos certeza que Ele vai voltar para nos buscar. É isso que nos move, essa esperança, porque nós não podemos ver, né? A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, né? A fé é a esperança das coisas que não se vê. Porque se você vê, você não precisa ter esperança. Então a esperança é das coisas que a gente não vê, mas que a gente crê. Isso que é importante. É isso que nos dá força, né, para a gente continuar a cada dia
independente da situação, independente de qualquer coisa, nos dá força que nos leva, né, a estar sempre no caminho de Jesus. Porque nós cremos que Ele vai nos buscar e nós vamos estar com Ele eternamente. Não é? O único sustentáculo verdadeiro da comunhão e unidade cristã. Apelo de amor de um Deus infinitamente amantíssimo. Olha só. Amantíssimo, nunca tinha escutado essa palavra. Amantíssimo, quer dizer, é mais do que amor. Ele ama mais do que a gente imagina, né? Então é amantíssimo, é uma coisa assim que a gente não pode compreender. A gente não tem como compreender o amor de Deus por nós. É um amor ágape, um amor tão grande, um amor tão puro, um amor que a gente fica até constrangido, né, diante desse amor de Deus por nós. Porque nós somos falhos, pecadores, e Deus é tão bom com a gente, mesmo nós sendo dessa forma, Ele ainda continua sendo bom conosco, né? Advertência solene, trovejar distante das tempestades e da ira e retribuição que cairá sobre os desatentos. Uma seta apontada para o céu, um sinal de perigo que adverte quanto ao inferno. Interessante, né? Um sinal de perigo que adverte todo mundo quanto ao inferno. Porque tem pessoas que creem em Deus, creem no céu, mas não creem no inferno, sabe? Então, assim, a Bíblia, ela é bem clara e ela cita muitas vezes sobre isso, né? Tem passagens que a gente fica assim, pensando, né? Jesus fala várias vezes que haverá choro e ranger de dentes, né? Por isso que nós temos que nos arrepender agora, né, dos nossos pecados, porque vai chegar uma hora que não vai dar mais tempo, né? Depois que a pessoa morre, por exemplo, sem conhecer Jesus, não tem mais tempo de arrepender. Como é que um morto, um defunto vai se arrepender? Não tem jeito. Então nós temos que nos arrepender agora dos nossos pecados, entregar nossa vida para Jesus agora, porque a gente não sabe se Ele vem hoje, melhor, daqui a pouco, né? Hoje, amanhã, depois da manhã. Então é por isso que a gente tem que estar assim, atento, a gente tem que estar vigiando e orando, porque a gente não sabe quando Ele volta, né? Então nós temos que estar ali, ó, firme. O divino, supremo, o eterno tribunal por cujos padrões todos os homens, nações, credos, argumentos serão julgados. Todos serão julgados, né? Conforme a obra, conforme aquilo que fez. Então, nós sempre temos a oportunidade de mudar, sempre. Enquanto a gente estiver vivo, nós temos a oportunidade de mudar. Sabe, a gente não pode deixar para amanhã, porque amanhã não nos pertence. Então tem que ser hoje, agora, sabe, de preferência. Sabe, se você puder, ajoelha agora. Pede a Jesus para entrar no seu coração, para te perdoar os pecados, porque com certeza Ele vai fazer isso. Aí você vai sentir a mudança que a sua vida vai ter, sabe? O que é ter uma paz na guerra, né? O que é ter alegria, mesmo quando tudo tá ruim, tá triste, né? A gente tem uma alegria que vem, né, do Senhor, né? Em Filipenses 4:6 diz assim, no final do versículo, né? A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Por isso que é uma paz que às vezes a gente não compreende, sabe? Diante de tanta tribulação, tanto problema, vem aquela paz que a gente não entende, né? Então a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Bom, irmãos, hoje, por hoje, né? É só, mas semana que vem, quarta-feira, 18h30, nós estaremos, né, de novo aqui para continuar
né, a nossa lição, continuar aprendendo. Então, se os irmãos gostaram, tiver interesse, curiosidade, né, assista, que vai valer a pena. Então, vamos orar para agradecer, né? Santo Deus, eterno Deus, poderoso Deus, eterno, nós te agradecemos por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, por isso que nós lemos, Senhor, porque cada vez que a gente lê tudo, qualquer coisa falando do Senhor, nós estamos aprendendo. Então nós precisamos aprender do Senhor. Precisamos aprender para poder ter intimidade com o Senhor. Nós só podemos ter intimidade se a gente aprender, se a gente conhecer. E nós queremos isso, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos.